A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, aqui é a nossa, né? Para a glória de Deus. Deus preparou esse dia, né, que se chama hoje, para a gente estar aqui podendo estudar o segundo livro do capítulo de Esdras, né? Que bênção. O capítulo 2, os irmãos vão ver uma parte grande aqui da genealogia, de 70 versículos, né? Número 70, que o povo ficou no exílio, né? Falamos no capítulo 1. Isso é tremendo. E nos chama a atenção aqui, irmãos, que o autor, né, que cremos, e mais próximo tudo indica e fala, apesar de alguns historiadores não acreditarem, que foi o próprio Esdras, que foi o que escreveu esse livro, mas a gente não quer entrar nessa questão. Aleluia! Os irmãos vão ver que nesses 70 versículos, né, há algumas divisões aqui, apesar de não ter título, né? Do versículo 1 ao versículo 19, né? Os irmãos vão ver que o título aqui do capítulo fala assim, ó, lista dos que regressaram. Regressaram da onde, irmãos? Do exílio. Do tempo que Deus advertiu o povo, falou para o povo. Acredita-se, irmãos, acredita-se. A gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de datas, porque a gente não pode dar uma data ou falar algo que não esteja escrito aqui, algo de 150 anos, que quando foi profetizado pelo profeta Jeremias, né? Falamos no capítulo 1. Se você não viu, irmãos, acesse aí, você que está vendo pela primeira vez, ou você ainda não é inscrito, né? Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. Se inscreva aí para a glória de Deus, vai ver muitos livros da Bíblia gravados aí. A gente faz isso, né, pela vontade do Senhor, pela misericórdia dele, com muito amor e dedicação, isso para que a gente aprenda junto a conhecer a Deus e a sua palavra, porque você vai entender Deus se revelar a você pela palavra. É dessa forma que ele vai se revelar a você. Aleluia. E você vai ver aí, irmãos, para a glória de Deus, no capítulo 1, que a gente já gravou ontem, aleluia, a gente falando dessa introdução do livro, alguns pontos importantes, para que a gente continue no 2 entendendo mais ainda. Louvado seja Deus. Você vai ver, aí para a glória de Deus, né, que em Jeremias capítulo 29, quando Deus usa Jeremias para profetizar o juízo, a disciplina, a correção para o povo, irmãos, o povo de Deus, irmãos, não é gente de fora, gente que não conhece, gente que experimentou, gente que esteve na presença, não, gente que não era povo desconhecido, não, era gente que conhecia Deus, gente que sabia, que foi ensinado desde pequeno. Ah, como você pode provar isso? O judeu, irmãos, ele tem algo que nós aprendemos com ele, o povo judeu, que são irmãos nossos por Deus, e a gente crê, aleluia, e ora para eles, para que eles venham ser salvos, irmãos, para que os olhos deles sejam abertos, aleluia, porque Jesus falou que a salvação vem pelos judeus, vem dos judeus, mas os judeus não o quiseram. Aí hoje nós somos chamados filhos de Deus por causa da rejeição deles, mas o plano de salvação continua para eles ainda. A Bíblia toda, até o Apocalipse, vai falar sobre isso, que é um outro assunto que um dia nós vamos falar aqui para a glória de Deus. Os irmãos vão ver, aleluia, louvado seja Deus, que, irmãos, quando Deus usa Jeremias para profetizar, o povo de Deus, irmãos, deu risada, caçoou. O povo de Deus chegou a falar no livro de Jeremias assim, olha, ele é homem de Deus, nas nossas palavras, ele é profeta de Deus, mas não vamos dar ouvido à palavra que ele está falando de Deus. Irmão, o povo rejeitou a Deus, o povo rejeitou a sua palavra. Não é muito diferente dos dias de hoje. Pessoas estão ouvindo, estão vendo milagres, estão vendo Deus fazer, porque ele é maravilhoso, e estão rejeitando. Então a correção veio, irmãos. E aqui, aleluia, esse povo está voltando do exílio, irmãos.
depois de 70 anos, Jesus amado, ali na mão do inimigo, Deus usa de misericórdia, irmãos, aleluia. Desperta Ciro, um rei persa, um rei que nunca congregou, um rei que nunca se batizou nas águas, trazendo para os dias nossos hoje, irmãos, que nunca participou da Santa Ceia do Senhor. Presta bem atenção, estou trazendo para os dias nossos hoje, que talvez não sabia o que era, irmãos. Culto racional, oração, jejum, leitura da palavra, santificação, que você sabe. Deus desperta ele fala no capítulo 1, veja o vídeo aí, como Deus tratou com ele, irmãos, aleluia. E o povo aqui volta do exílio, irmãos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Você vai ver, do versículo 1 ao 19, lista de homens aqui de Israel que vieram e quanta gente veio com eles. Irmãos, se pergunta, você não vai falar desses nomes? Não temos informações, irmãos. Como falamos em outros livros aí gravados no canal, Primeira Crônicas, né, Segunda, não temos informações de cada uma dessas personagens aqui. E mesmo que tivéssemos, irmãos, íamos falar da vida deles, não chegaríamos numa clareza para trazer para nós, para o nosso conhecimento, irmãos. Então, nós vamos ir falando aqui por partes, né? Essa parte da genealogia, os irmãos vão ver que do versículo 1 ao 19, se você puder ler, irmãos, leia, medita, você vai ver que há alguns nomes aqui conhecidos aqui. Você fala aqui, mas tem no versículo 2 aqui tem o nome de Neemias. Não é o mesmo Neemias do livro, que é já o próximo livro que vamos gravar, acabando Esdras. Era outro Neemias, que tinha o mesmo nome. Aleluia. Mas você vai dizer assim, mas eu vi o capítulo 1. Você falou que Neemias e Esdras trabalharam juntos. Sim. Apesar, irmãos, do livro de Esdras não citar capítulo e versículo sobre o nome de Neemias, mais aproximadamente o capítulo 9, o versículo 9, apesar de não citar os nomes, diz que os dois trabalharam juntos nesta obra maravilhosa de Deus, da construção do templo e dos muros, a qual Neemias vai falar no livro, louvado seja Deus. Os irmãos vão ver que a história aqui, irmãos, pós o exílio, ela é muito extensa. Há muitos pontos importantes que, se Deus assim permitir, irmãos, nesses capítulos que nós vamos falando aqui, alguns deles, não todos, porque o nosso tempo não dá. Aleluia, precisaríamos aqui, irmãos, uns 10 dias aqui, ó. A gente ficar aqui conversando, falando, lendo em outros livros da Bíblia, 1 hora, 2 horas, sabe, irmãos? Pra gente ir com detalhes, assim, que é algo maravilhoso, irmãos. Que você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém de Deus, tem que conhecer, irmãos. E ver o cuidado de Deus. Fala assim, mas o cuidado de Deus corrigindo o povo, irmãos, quando Deus corrige, quando Deus disciplina, quando fala lá no livro de Hebreus, a carta, né, epístola, ao escritor aos Hebreus ali, que Deus açoita aquele que ele toma por filho, e isso significa cuidado. Se você aí, como um pai, uma mãe, ou um líder na sua congregação que Deus te colocou, você não disciplina, você não corrige o seu filho, as ovelhas do Senhor, você está fazendo errado. Deus, na sua palavra, ele muitas das vezes, isso falando da história do povo de Israel, ele disciplinou o povo muito mais do que ele fez algo de consolo, de conforto, mas os dois juntos. Por causa do quê? Do cuidado, irmãos, aleluia. Deus, quando ele nos corrige, quando ele nos adverte, quando um pai e uma mãe adverte o filho, é porque ele ama, é porque ele tem cuidado. Ah, eu não tenho dó. Tem líder que fala assim, eu tenho dó de disciplinar, de corrigir minhas ovelhas. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você, pai e mãe, que não faz isso, que não ensina, que não corrige.
A Bíblia fala disso. O livro aqui de Esdras, os livros da Bíblia falam sobre isso. Isso, irmãos, é algo que nós temos que ter e ser guiados pelo Espírito Santo para que viemos fazer isso. Aqui Deus deixou registrado na história essa parte que é importantíssima para nós vermos o seu cuidado. Aleluia! O povo vem, irmãos. Vem do exílio, vem da correção, vem da disciplina. Aqui a genealogia do versículo 1 ao 19, alguns nomes que você não conhece. E Deus deixou assim registrado para você e para mim, aqui do versículo 20 também. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o versículo 35, irmãos. Cidades, da onde? Do território de Judá. Você vai lembrar em outros livros que a gente esteve gravando aqui para a glória de Deus, que quando houve a divisão ali de Salomão e o seu filho que foi colocado como rei, das tribos, aleluia, 10 tribos parte do norte e 2 da parte do sul. Aí isso é complicado de entender, não é não, irmãos. Vamos nós lemos mais, vamos prestar mais atenção na leitura, vamos dedicar mais tempo à leitura, vamos pedir a Deus, irmãos, que Ele nos dê sabedoria e graça. Falava isso hoje, irmãos, com a minha esposa, pastora. Se pessoas falam, é difícil de entender, mas a pessoa se dedica, irmãos, aleluia, a ouvir, a tirar um tempo, um devocional com Deus, irmãos, todo dia. Faça isso pela manhã, irmãos. Antes de você fazer algo, trabalhar, se dedique, irmãos. Seja meia hora, mas é meia hora que você vai parar. Você não vai fazer mais, não vai fazer nada. Você vai só pegar a palavra em espírito de oração e vai ler. Que seja um capítulo. Releia 10 vezes se for preciso. Fala, Deus, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero saber. Fala comigo, irmãos. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, vai ver em você e em mim a vontade. Mesmo que eu não entenda na hora. Pessoas falam assim, eu vou participar do culto de ensino na minha igreja. Não estou entendendo, mas eu estou lá. Deus vai ver o seu esforço, irmãos. Ô glória. Você levanta pela madrugada, você lê ali um capítulo da Bíblia e fala assim, eu não entendi nada. Continue fazendo, irmãos. O Espírito de Deus vai abrir o seu entendimento e você vai entender. Oh, irmãos, isso é maravilhoso. Oh, aleluia. E o Senhor vai despertar um fruto do Espírito Santo na sua vida que chama gozo, prazer, vontade de aprender, de conhecer. Irmãos, isso é maravilhoso. O Espírito do Senhor faz, porque Ele habita em nós, irmãos. Oh, glória a Deus. Diferente do povo aqui, que era só em reis, sacerdotes e profetas e juízes, irmãos, que o Espírito Santo habitava. Aleluia. Hoje não, Ele habita na minha e na sua vida. Então os seus irmãos vão ver que essas regiões aqui eram na parte de Judá, irmãos, aonde falava de pessoas de cada região. Um exemplo aqui para os irmãos ver, ó, Gilbar, ó, Belém, Netofa, versículo 23, Anatote, 24, Azimavete, que nome estranho, uma parte de uma região ali de Judá. Outra aqui, ó, Kiriat Arim, 26, Ramá, esse nome já mais conhecido. Os irmãos vão ver, Miquimais, outro nome conhecido, partes ali de Judá, que foi registrado aqui. Depois, quando a gente chega aqui, irmãos, ó, para a glória de Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. No versículo 36, os irmãos vão ver aqui, ó, números dos sacerdotes que vieram do exílio, ó, 973, muitos sacerdotes, irmãos, da tribo, da onde? De Levi. E os irmãos vão lendo depois outros nomes de genealogias aqui. Chega no 40, os irmãos vão ver aqui, ó, levitas que vieram do exílio, ó, versículo 40, 74, já foi poucos levitas, mas tudo registrado aqui, irmãos, aleluia. E a gente vai estendendo aqui a leitura, irmãos, os irmãos vão ver os nomes aqui, louvado seja Deus. Mas quando a gente chega aqui, irmãos, ó, algo aqui que me chamou a atenção muito no capítulo 1, e lendo aqui, meditando no capítulo 2, aqui a gente nos chamou a atenção novamente, aqui, ó, os últimos 3 versículos aqui, 68, 69 e 70. Meu Deus, olha, esses 3 eu quero ler para ficar gravado aqui, irmãos.
para a gente prestar atenção e meditar. Ó, versículo 68 do capítulo 2. E alguns dos chefes, aleluia, dos pais vindo à casa do Senhor, vírgula, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias. Irmãos, homens persas, homens que eram, no nosso entendimento aqui bíblico, pagãos, que não professavam a mesma fé em Deus, não tinham Deus como seu Senhor e Salvador, trazendo para os dias nossos hoje, irmãos. Olha o que esses homens fizeram, irmãos, e Deus, na sua sabedoria infinita, deixou registrado para que em você e em mim haja um despertamento, para a gente acordar, irmãos. A Bíblia fala assim em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, que Cristo te esclarecerá. Está na hora de acordar, não tem mais tempo para ficar dormindo. Acorda desse sono, desperta, aleluia. Ezequiel 2:1 fala assim, levanta, filho do homem, que eu falarei contigo. Quem está deitado dormindo, Deus não fala, tem que levantar, abrir os olhos, fala, Senhor, eis-me aqui, para Deus falar conosco. Olha aqui que fala o versículo 68, desperta tu que dormes, aleluia. E alguns dos chefes dos pais vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, aleluia, para estabelecerem no seu lugar. Versículo 69, conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra em ouro. Olha, irmãos, isso é tremendo, irmãos, 61.000 dracmas, e em prata 5.000 libras, e 100 vestes sacerdotais, que tinham um valor financeiro, vamos falar assim, muito grande. 70. E habitaram os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Os irmãos vê, aleluia. Irmão, para que a casa do Senhor fosse construída ou reconstruída, vamos dizer assim, novamente, precisava do esforço, do trabalho, da dedicação, irmão. E se for trazer para os dias de hoje, tem um ditado aí no mundo que é um ditado verdadeiro, fala assim, que sem dinheiro a gente não faz nada, e é verdade, irmão. Você vai alugar, você vai ter hoje um templo para adorar o Senhor, irmão, você tem que, coisa que nessa época não tinha, você tem que pagar no aluguel que é alugado, irmãos, o imposto pro locatário. Você tem que pagar a água, a luz, a internet, que nessa época não tínhamos. Você vai ter que ter bancos, um banco confortável para os irmãos sentarem e louvarem a Deus, passarem 1h30 ali na presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, a igreja, Deus, Ele quer fazer, você tem que querer, e nós pedimos a Ele um local reservado, que a gente possa, ali as crianças, ter um culto infantil. Irmãos, um uso de vídeos, TV, se for preciso, que traga ali um desenho bíblico, uma história, um fantoche, uma alimentação para as crianças, diferente de nós que sabemos esperar. Irmão, isso tudo é parte financeira, irmão. Irmãos, olha que ensinamento aqui, lá em Esdras, trazendo para os nossos dias hoje. Irmão, ouro, prata, era o que valia mais na época. E hoje, irmãos, nós temos feito isso. Você tem feito isso. Você tem honrado a Deus em primeiro. Ontem falamos isso aqui na nossa igreja, aqui na cidade do Potim, irmãos. Você pode ser de outro estado, de outro lugar. E para a gente deixar mais claro isso aí. Irmãos, a essa dedicação. O povo persa, irmãos, que não servia ao Senhor. Como você e nós aqui, irmãos, temos que ter temor e tremor diante da presença de Deus. Eles não tinham. Mas quando Deus tratou com o rei persa, Ciro, os demais foram ensinados por Ciro assim. A agirem assim, a se portarem assim, foram obedientes. E quantos não querem ser obedientes, irmãos, a essa parte importante na casa do Senhor? Irmão, desperta, irmãos. Olha quantos outros assuntos nós poderíamos falar aqui nesse capítulo 2 e trazermos para os dias nossos hoje, irmãos. Vários assuntos, mas que nós vamos continuar falando no capítulo 3 aqui. Aleluia! Que vamos voltar a falar desse assunto, irmão.
Deus ele fala, Deus ele orienta, Deus ele avisa antes de acontecer. Deus ele adverte o povo, ele fala com o povo, isso em toda a Bíblia antes de acontecer. Irmão, quem é sábio e entendido, olha para cima, irmãos. E ouve e atende a voz do Senhor e é bem sucedido. Mas quem não é, irmãos, paga um preço, irmãos. É disciplinado, é corrigido. O povo, irmãos, para ir aprendendo, precisou ficar 70 anos no exílio, irmãos. Não é 7 horas, irmãos, que já seria muito difícil. Não é 7 dias, que já seria complicadíssimo. A pessoa está na mão do inimigo. 7 minutos ou 7 segundos, são 70 anos, irmãos. O povo sofrendo na mão do inimigo. Irmão, Deus não quer que você saia, você que está nos ouvindo aqui, nós aqui, a palavra fala comigo primeiro, saiamos da sua presença para sofrer na mão do inimigo, irmãos. E só ele sabe se vai dar tempo de nós voltarmos a ele. Irmão, que essa mensagem de hoje, para a glória de Deus, em Esdras capítulo 2, fique no seu coração. Você falou assim, Deus falou comigo, oh, aleluia, porque comigo ele falou, aleluia. Mande esse link, irmãos, para pessoas que você sabe que não conhecem o Senhor, estão afastados de Deus, para que a palavra do Senhor faça essa libertação. Eu creio, irmãos, que o Espírito Santo vai abrir os olhos, vai libertar, vai salvar. Você participa de grupos aí, irmãos, envie lá, irmãos, tudo é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor, não é para a glória nossa. Aqui junto com a esposa pastora que nós fazemos, oramos, preparamos esse estudo aqui, irmãos, é para que o Deus abençoe a sua vida, Deus desperte você. Se você não tem, irmãos, essa prioridade de acordar pela manhã ou à madrugada e abrir a palavra de Deus e ler, ter um devocional com o Senhor, o intuito aqui é que Deus desperte isso na sua vida e você leia, você se dedique, você busque, você medite na palavra, aí depois vai fazer as outras coisas, aí vai trabalhar, vai fazer o que você tem que fazer, em nome de Jesus, para que o seu dia, aleluia, seja abençoado por Deus. Você dedique a primeira parte do seu dia para Ele, aleluia, como diz, irmãos, você recebeu seu salário, 10% é do Senhor. O seu dia, dedica primeiro para o Senhor, irmãos. Como Deus vai mudar os seus dias a partir de hoje. Não tenho feito, faça a partir de hoje, irmãos. Você vai ver a bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, ela enriquece, não acrescenta dores, amém? Que Deus te abençoe, deixa o joinha aí, compartilha esse link e o nome do nosso Deus vai ser glorificado na sua e na nossa vida, amém? A paz do Senhor Jesus.